Já passamos então pela parábola do semeador, depois passamos pela parábola do joio e do trigo. Na semana passada falamos a respeito da parábola do fermento e também do grão de mostarda, e hoje nós vamos falar a respeito do tesouro escondido e também da pérola. Eu estou então em Mateus capítulo 13, verso 44 e 45. Diz assim o texto sagrado. Palavras do Senhor Jesus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor pela porção da Tua palavra e a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos que o Senhor desvenda os nossos olhos e que nós tenhamos pleno entendimento do que essas palavras e essas parábolas falam e representam ao nosso coração. No nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Tudo certo aí, Natália? Bora. Parábola do tesouro escondido e da pérola. É muito interessante porque eu, na realidade, eu uni essas duas parábolas, assim como fiz nas parábolas anteriores, por exemplo, do grão de mostarda e do fermento, falando basicamente a respeito do mesmo tema. Então, eu não consegui dividir essas duas parábolas, tanto a do tesouro escondido como a da pérola, por conta da proximidade do tema e da forma como Jesus aglutina as ideias, porque na primeira parábola, nós temos a expressão de que aquele homem que encontra o tesouro escondido, ele vai, ele vende tudo, ele compra aquele campo. Então, a temática aqui falando da compra, falando dessa aquisição. E na segunda parábola, a partir do verso 45, nós também temos a mesma temática de alguém que encontra uma boa pérola, uma pérola extremamente bonita, valiosa, e por ser de grande valor, ele também desprende de dinheiro, ele possui aquela pérola e ele acaba comprando. Então, por isso eu decidi fazer a junção dessas duas parábolas, a fim de que nós tivéssemos um pleno entendimento. Então, nesse tempo em que vamos passar juntos, eu quero explicar para vocês o que eu entendi a respeito dessa parábola do tesouro escondido e também a respeito da pérola, tá bom? Antes de adentrar profundamente no texto, eu queria explicar um pouco essa expressão que Jesus usa. Já fiz isso em outras ocasiões passadas, né, nos sermões passados, mas eu acho que vale a pena caso haja alguém que está aí chegando conosco pela primeira vez. Jesus aqui no capítulo 13 vai falar a respeito do reino dos céus. O reino dos céus é o governo do nosso Deus, como nós estudaremos amanhã. E aí Jesus faz algumas comparações. Por exemplo, lá no versículo 44, Jesus vai falar que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. Ou ele vai usar a expressão assim: o reino dos céus é como, ou o reino dos céus é semelhante. Então, dessa forma, Jesus usa essa possibilidade da comparação, na realidade, uma técnica pedagógica, didática, para fazer uma comparação e nessa comparação mostrar o que de fato ele, como mestre, como rabino, estava ensinando. Então, Jesus então faz uma comparação e é claro que o reino dos céus não é apenas e tão somente como um tesouro, mas o que Jesus está querendo mostrar para nós é que esse tesouro que está escondido, ele é revelado, mas também ele faz essa comparação de pessoas que estão procurando um tesouro e encontram um tesouro escondido, ou de um comerciante que está procurando pérolas e encontra a pérola. Então é alguém que está cuidando do campo e encontra um tesouro magnífico, e aí ele renuncia a tudo para ter aquele
aquele campo, porque no campo ele tem o tesouro escondido. E aí nós podemos fazer algumas aplicações, como faremos daqui a pouco. Ou aquele comerciante que fica lidando com pérolas preciosas, e aí ele encontra uma de grande valor, ele faz de tudo para possuir essa pérola. Então, é interessante que Jesus vai usar duas expressões extremamente conhecidas do seu tempo, que era comerciantes procurando pérolas, e também do tesouro escondido, para falar a respeito do reino dos céus, do governo de Deus que chega aqui entre nós, e Jesus vai fazendo esse processo de disseminação do reino dos céus. É muito interessante que quando nós encontramos o tesouro que é Jesus pregando o evangelho, nós também somos chamados a vender tudo e se apropriar no sentido de abraçar a fé cristã, no sentido de entender o compromisso cristão de seguir os passos de Jesus. Então, o reino dos céus é como um tesouro que está escondido, alguém que procura, alguém que encontra esse tesouro, e ao encontrar esse tesouro, ele vende tudo que tem, ou seja, ele abandona tudo, ele renuncia a tudo que tem, a fim de possuir, de ter, de se sentir parte desse reino dos céus. Ou, na segunda parábola, quando Jesus fala a respeito da pérola, dessa preciosidade. Eu quero ter a preciosidade do evangelho. Eu quero ter o Senhor Jesus reinando no meu coração. Eu quero que o meu coração encontre no evangelho a riqueza da vida, e assim nenhuma outra riqueza vai chamar mais a atenção do meu coração. Então, basicamente, são essas perspectivas que Jesus estava mostrando para nós. Então, em primeiro lugar, eu quero caminhar com a parábola do tesouro escondido, e depois a gente vai entrar na parábola da pérola, tá bom? Então, diz assim o texto que o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha um campo, e nesse campo um outro homem encontrou um tesouro que estava oculto. Em outras versões, um tesouro escondido. Então, na terra, tantas vezes saqueadas ali da Palestina, naquela terra da Palestina, era comum as pessoas esconderem ou enterrarem os seus tesouros. Era muito comum, era mais comum do que nós imaginamos, essa cena de alguém encontrando riquezas ali enterradas. Se você conhece um pouco o cenário, se você conhece um pouco da cultura, da pobreza, daquele tempo do primeiro século, você vai saber que o Império Romano estava machucando, estava oprimindo as pessoas, e algumas pessoas que tinham um pouco mais de condições, quando tinha a sua riqueza, e assim, essa ideia de tesouro não significa simplesmente um tesouro ou uma riqueza extremamente muito grande, no sentido de muita grana, mas o tesouro é aquilo que a pessoa conseguiu ajuntar por um tempo, ou uma herança. Então o texto está dizendo para nós de uma quantia que resolveria a vida de qualquer pessoa. Essa é a ideia no texto, de um tesouro daquilo que é valioso para aquela pessoa. Então, basicamente, as pessoas tinham medo de ficar com todas essas quantias e o império ir lá querer saquear ou querer cobrar altos juros, altos impostos. Então, era muito comum as pessoas enterrarem os seus tesouros, as pessoas enterrarem as suas heranças. Alguns historiadores vão dizer para nós que a cena mais provável é que um camponês, alguém que estava ali lidando com o campo, trabalhando para um senhor, cuidando ou arando a terra, fazendo algum serviço na terra, encontrou então esse tesouro. Era muito comum isso acontecer. E de uma maneira legítima, ele pega e ele enterra o tesouro escondido. E aqui há muitas implicações, porque na realidade Jesus diz para nós que esse homem ele encontra o tesouro, mas ele esconde o tesouro. É interessante, porque o tesouro ele já estava escondido. Mas quando ele é encontrado, ele é novamente escondido. Porque aquele homem, ele quer ter aquela propriedade para ele. Na realidade, ele nem
valoriza tanto a propriedade em si, mas aquilo que a propriedade tem de tão valioso. E aí dá para a gente fazer várias aplicações. Nós abraçamos o reino de Deus. E ao abraçar o reino de Deus, recebemos no reino dos céus a maior riqueza, que é o próprio Jesus. É o tesouro escondido. O evangelho é o tesouro escondido. É o tesouro escondido que está no reino dos céus. Para esse homem, o que era fundamental era ter a propriedade. Para nós, o que é fundamental? Crer no reino dos céus. Porque quando a gente crê no reino dos céus e a gente adentra ao reino dos céus, a gente é governado por Deus, nós encontramos a maior riqueza. Nós encontramos o tesouro escondido. Ou seja, passamos pela vida e no decorrer dos anos da nossa existência, encontramos na vida o tesouro. Agora, é triste porque muitas pessoas passam pela vida, assim como muitas pessoas passavam por aquele campo e não encontram tesouro. Infelizmente, algumas pessoas passam pela vida, mas não conseguem encontrar Jesus, a verdadeira riqueza, o Evangelho. Mas é interessante que a orientação era que quando uma pessoa encontrasse o tesouro, ele não retirasse da terra. Então Jesus, inclusive, está mostrando para nós que um súdito seu nunca vai ter uma vida imoral ou nunca vai agir contra a ética. Porque, por exemplo, para nós e na nossa cultura brasileira é o seguinte: achado não é roubado. Eu me lembro quando criança, essa expressão, achado não é roubado. Então, se fosse um brasileiro que encontrasse esse tesouro nessa perspectiva, ele poderia pegar o tesouro para ele e nem comprar a terra. Mas o que Jesus está mostrando para nós é a questão moral e legítima, com ênfase na justiça. Ou seja, aquele homem, ele fez tudo corretamente, assim como algumas pessoas parece que não entendem. Querem fazer parte do reino dos céus, querem se dizer cristãos, mas não querem cumprir a justiça. Infelizmente, no nosso tempo e no nosso momento, pessoas que se dizem cristãs, mas vivem de mentiras, querem usar argumentos falaciosos, estratégias que não convêm com o reino de Deus para conseguir espaço nesse chamado caldo evangélico, movimento evangélico. O que Jesus está falando é o seguinte: para adentrar o reino dos céus e para desfrutar do tesouro escondido, tem que caminhar de maneira legítima, de acordo com a moralidade, de acordo com a ética. Não pode haver nada escuso. Tanto é que o texto vai dizer para nós que ele compra o terreno. Ele compra o campo onde tem o tesouro escondido. E aqui também poderíamos fazer outra aplicação, porque tem algumas pessoas que querem o tesouro escondido, mas querem ficar, de certa forma, escolhendo aquilo que querem no Evangelho. Já Jesus fala para nós que o reino dos céus, ou seja, o governo de Deus sobre nós, é um governo que vai impactar toda a nossa existência. Não podemos e nem devemos escolher o que queremos e o que não queremos no reino dos céus. Se queremos o reino dos céus, devemos abraçar o reino todo. Nesse caso, comprar o campo todo. E dentro do campo todo, encontrar aquilo que é mais precioso, que é o tesouro escondido. Ou seja, o Evangelho. Então tem muita gente que quer a paz do Evangelho, a segurança do Evangelho, mas não quer o incômodo que o Evangelho traz com a nossa santidade. Tem pessoas que querem desfrutar de uma vida na presença de Deus, mas não quer ouvir aquilo que está errado na sua existência. Então é interessante que a ênfase aqui é mostrar, basicamente, o valor do tesouro. O valor do tesouro, porque o tesouro merece todo sacrifício, ele vale tudo. Ele vale, inclusive, sacrificar tudo aquilo que foi conquistado. É interessante porque, basicamente, esse homem,
O texto vai dizer para nós, Jesus falando a respeito desse homem, que ele estava transbordando de alegria, ele vende tudo que tem. Isso aqui é muito profundo, porque essa expressão no grego, tudo que tem, significa que ele vende tudo aquilo que ele conquistou até o presente momento. É um pacote. Ele reconhece que não adianta nada ele ter as coisas que ele tem sem o tesouro. Isso deveria marcar a nossa vida ou marcar a nossa experiência cristã. Porque quando nós encontramos com Jesus, que é o tesouro da nossa vida, o tesouro escondido, o evangelho puro, deveríamos abandonar tudo. E tudo é tudo mesmo. Porque o texto está dizendo dessa radicalidade. Ele vai e vende tudo. Ele vende a sua propriedade, ele vende os seus animais, ele vende tudo que tem. Eu fico imaginando o dia da compra, o dia que ele foi comprar o terreno e a negociação, o dono do terreno falando para ele, o que você tem? Ele falou, não tenho mais nada. Não tenho mais nada, só tenho esse valor para comprar seu terreno. Então, quando a gente chega diante de Deus, com o nosso coração quebrantado e contrito, a gente deveria ter essa consciência, eu não tenho mais nada. Tudo que eu tenho está nas tuas mãos, porque na realidade, tudo que eu tenho veio das tuas mãos, ó Deus. Essa é a oração de Salomão. Tudo que eu tenho veio das tuas mãos. A oração de Davi, por exemplo, quando Davi fala, tudo que é meu é teu. Eu estou te entregando aquilo que o Senhor já me deu. Então, tudo aquilo que eu consegui conquistar até agora, eu estou abrindo mão para comprar o meu tesouro, para comprar a terra, usando essa linguagem da parábola. Então, em outras palavras, tudo aquilo que temos e somos só faz sentido quando nós temos o tesouro escondido, ou quando encontramos o tesouro escondido. O que vale ressaltar aqui é que Jesus está falando dessa preciosidade, falando de que o tesouro, o evangelho merece todo sacrifício, merece abandonar o passado, abandonar a riqueza. É um valor, na realidade, que transcende a vida. É um valor que transcende essa existência e nos dá significado para viver nessa existência com um olhar na eternidade. Por quê? Porque nós já encontramos o tesouro escondido. A ênfase é mostrar como o evangelho é a riqueza de Deus e como são felizes aqueles que veem o evangelho como essa riqueza. E dessa forma renunciam tudo para seguir a Jesus, o Senhor. Negam tudo, renunciam tudo, abrem mão de tudo para ter o tesouro escondido. Então esse homem, esse camponês, ele vende tudo para ter o terreno. E diz o texto que ele vai fazer tudo isso, ele vai vender, e ele vai comprar o terreno transbordando de alegria. Porque encontrar um tesouro financeiro, por exemplo, e material, poderia mudar o curso da vida de qualquer pessoa no primeiro século. Poderia mudar a vida de qualquer pessoa nos nossos dias, por exemplo. Tempos atrás eu vi uma reportagem de alguns garis que estavam fazendo a coleta do lixo e encontraram ali uma quantia considerável de dinheiro, se não me engano, 40, 50 mil reais. Eles poderiam ter pego o dinheiro e falado assim, não, achado não é roubado. Eles ficaram com muita alegria e eu gravei porque a repórter perguntou para um dos garis, quando ele devolveu o dinheiro, ele entrou em contato com a família da onde eles recolheram o lixo, e aí a mulher falou assim, mas o que você faria com esse dinheiro? Ele falou assim, mudaria a minha vida. Mudaria a minha vida. Um tesouro escondido no primeiro século para pessoas pobres mudaria a vida. Mudaria a vida. Para os nossos dias também mudaria. Haja vista que as pessoas ficam aí fazendo jogos e mais jogos na loteria, querem ganhar muito dinheiro. Mas o que o texto está dizendo para nós é que quando a gente encontra com o evangelho, com a mensagem do reino dos céus, a gente encontra com Jesus a maior riqueza.
É interessante, amados irmãos, que o tesouro poderia resolver o problema de muitas pessoas, mas o tesouro aqui no texto não é prata, não é ouro, não são joias preciosas, mas Jesus, e Jesus é a nossa maior riqueza. Jesus é, sim, a nossa joia preciosa. E por isso nós precisamos vender tudo. E aqui, mais uma vez, Jesus fala dessa renúncia diante do tesouro. Então, quando você se encontra com a beleza do Evangelho, com a profundidade do Evangelho, com a riqueza do Evangelho, o que que você tem que fazer? O que que eu tenho que fazer? O que que nós temos que fazer? Temos que abrir mão de tudo para ter o tesouro. Temos que renunciar a tudo. É interessante que o jovem rico, quando Jesus teve contato com ele, e Jesus falou para ele: vai, vende tudo, dá aos pobres, divide o que você tem. Você tem muita riqueza, não acumule, não. Interessante que ele ficou arraigado na riqueza e ele partiu triste. Os historiadores vão dizer que ele morreu com muito dinheiro, mas triste, sem felicidade. Não foi capaz de abrir mão, de renunciar. Não foi capaz. É interessante que essa parábola de Jesus vai mostrar para nós a alegria daquele que encontra o tesouro escondido. E por conta dessa alegria, ele vende tudo. É aquela pessoa que, quando se converte, ele não quer saber mais de mais nada. Tudo nessa vida perde o encanto, perde o sabor, perde a beleza, porque ele só consegue ver beleza em Jesus. Porque Jesus se torna para ele o tesouro, a riqueza. Alguém fala para ele de dinheiro, ele não quer mais dinheiro. De fama, ele não quer fama. De beleza, ele não quer beleza, ele quer a beleza de Cristo na vida dele. Ou seja, aquela pessoa que não encontra mais satisfação em nada na vida, porque ele encontrou a riqueza da sua existência. Eu diria, ele encontrou o sentido da sua existência ao entender que Jesus é o Evangelho. E que Jesus traz essa boa nova, essa notícia de que nós seremos felizes, não aqui, mas lá na eternidade, ao lado do Pai. Essa é a riqueza do Evangelho. Que bênção é abandonar tudo para seguir a Jesus. Que bênção é aprender a viver de acordo com a vontade de Deus, na presença de Jesus. Que bom é aprender a renunciar, abrir mão. Abrir mão do valor monetário, abrir mão do passado, abrir mão das conquistas. Quantas pessoas vaidosas porque conquistaram isso ou aquilo, mas as pessoas que de fato são felizes são aquelas que abandonam tudo, renunciam e declaram que Jesus é a maior riqueza. É interessante, irmãos e irmãs, que abandonar a riqueza material aqui tem a ver com encontrar o que de fato é riqueza. Aquele homem vendeu tudo que tinha, mas ele encontra aquilo que transcende o que o dinheiro pode comprar, que é o tesouro escondido. Jesus Cristo, a mensagem. Agora, isso tem implicações incríveis para nós hoje. Eu anotei algumas coisas aqui. Quando nós encontramos em Jesus a riqueza de nossas vidas e nós entendemos que Jesus é tudo para nós, nós entendemos aquilo que Jesus mesmo disse, que sem Ele nada nós podemos fazer. Quando nós encontramos Jesus e entendemos que Ele é a nossa riqueza, nós entendemos que a nossa vida não tem sentido sem Ele, de que Ele é a riqueza que faltava dentro de nós. A mensagem do Evangelho. Quando nós encontramos essa riqueza, nós descobrimos que o nosso destino está traçado, está certo, está exato, está nas mãos de Deus, porque nós permaneceremos na presença dEle para todo sempre. Porque quem crê no Evangelho não está condenado, e se não está condenado, será glorificado na presença do Pai. Então, quem encontra em Jesus ou no reino dos céus a maior riqueza, tem o seu destino certo. E qual que é o destino? A eternidade. Aonde? Na Nova Jerusalém, na cidade ataviada pelo Pai.
E dessa forma ele vive com outras promessas, com outras perspectivas, com novas visões em relação à vida. Essa pessoa que encontra a riqueza do Evangelho não sai desperdiçando os seus dias. Nós devemos sim renunciar tudo, pois achamos tudo o que precisamos para viver radiantes de alegria. Encontramos Jesus, porque Ele mesmo disse que daria para nós alegria completa. Ele mesmo disse que daria a paz sem fim. Ele mesmo disse que colocaria no nosso coração o amor de Deus. Em Jesus nós temos a paz com Deus. Em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Em Jesus nós temos a proposta de uma nova vida. Temos a redenção, temos a remissão, temos a justificação. Em Jesus encontramos a santificação. Em Jesus nós temos a oportunidade de reescrevermos a nossa história com a sabedoria dada por Deus. Temos a oportunidade de termos uma vida significativa, relevante, marcante para as outras pessoas. Temos a certeza da salvação eterna. Temos a certeza de sermos chamados de filhos de Deus, porque nós encontramos o tesouro. Nós temos a certeza de que o Espírito Santo de Deus cuida, consola, conforta o nosso coração. Por quê? Porque nós encontramos o tesouro. Porque nós abandonamos tudo nessa vida para ter essa experiência com Jesus, porque Jesus nos leva à presença do Pai. Por isso que vale a pena abandonar tudo por Jesus. Agora, vem a parábola da pérola. E aqui é interessante que a figura não é de um trabalhador, de uma pessoa que está no campo, cuidando do campo, mas a figura é de um comerciante, cujo negócio é procurar pérolas e vendê-las. É interessante isso. Muda. Sai do campo e agora nós estamos, parece que na beira da praia. Historiadores dizem que os antigos mergulhadores naquela região procuravam pérolas. Era muito comum naquela região. E esse comerciante procura boas pérolas. Eu não sei se você sabe, mas existem as más pérolas, que não têm apelo comercial. Esse comerciante tem um olhar bem detalhado, um olhar bem crítico. Ele quer boas pérolas. É alguém que tem um conhecimento técnico, ele tem um olhar apurado. Ele quer coisa boa. Porque tendo coisa boa e depois ele dá o polimento adequado, aquela pérola valeria muito dinheiro. Jesus diz que o tal comerciante achou uma pérola de grande valor, ou seja, a melhor pérola que ele já viu. E da mesma forma que ele acabou de encontrar, aquele homem acabou de encontrar o tesouro escondido, ele vai, vende tudo que tem e ele compra. Se aquele homem no campo compra o campo por conta do tesouro, esse homem, esse comerciante da nossa parábola, ele vai, vende tudo e compra essa pérola. Aquele homem nunca viu uma pérola de tanta beleza, de tanto esplendor, de tanta riqueza, e por isso ele se desfaz de tudo. Ele troca tudo aquilo que ele conquistou durante toda a vida, assim como o camponês, e ele adquire aquela pérola. É interessante porque a pérola tem dois simbolismos muito importantes: símbolo da riqueza e símbolo da beleza. A pérola tem esse simbolismo. Simboliza a riqueza, vale muito dinheiro, tem um valor exponencial, mas também tem uma beleza sem igual. Eu diria que a pérola tem uma rara beleza. Eu não vi a pérola, nunca vi, mas pesquisando fotos eu vi que uma pérola polida, cuidada, é uma joia, vale muito dinheiro. É claro que Jesus está aqui usando essas duas parábolas, tanto do tesouro escondido como da pérola, e usando essa expressão da compra. Mas é claro que o texto não está falando a respeito daquilo que temos que fazer, ou fazendo uma ligação ou ensino sobre os méritos no reino dos céus, nada disso. A ideia é tão somente a comparação para mostrar como ambos os exemplos, as pessoas se desfizeram de tudo para possuírem a riqueza. Então, o reino dos céus é como aquele que negocia
boas pérolas. E quando ele encontra a pérola perfeita que ele tanto deseja, ele renuncia a tudo. Esse é o sentido. Então, quando a gente encontra Jesus, a gente encontra a riqueza da nossa vida e a gente encontra uma beleza sem fim. É interessante, irmãos, que quem está com Jesus, ou quem encontra Jesus, quem encontra a mensagem do Evangelho, quem se rende ao Evangelho de Jesus, encontra beleza na vida, sentido na vida. E até o olhar dessa pessoa passa a ser diferenciado, porque ela consegue ver a vida de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. Porque ele encontrou, ou ela encontrou, aquilo que dá sentido à vida. E tudo se torna belo pelas lentes do Evangelho. As duas parábolas nos ensinam o valor do reino dos céus. E tendo a noção dessa riqueza, essas parábolas nos convocam a renunciar a tudo para ter acesso ao reino dos céus. É interessante que quando Jesus chama Levi, ele abandona a coletoria de impostos e segue a Jesus. Mateus nem foi dar baixa lá na carteira no RH do império. Não, ele abandona tudo e segue a Jesus. Pedro, Tiago e João, quando viram a multiplicação dos peixes ali nas redes, eles abandonaram tudo, abandonaram os barcos, os remos, as redes, abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Porque quem ouve a convocação do Evangelho deve renunciar a tudo e visualizar em Jesus e também no reino dos céus a maior riqueza da vida. Eu não preciso mais procurar em nenhum lugar a riqueza da vida, o valor da vida, a beleza da vida, porque eu encontrei tudo isso em Jesus. É interessante que o próprio Senhor Jesus, já estou caminhando para o final, quando ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Não há cristianismo, não há reino dos céus sem renúncia. Não há. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa do meu evangelho, achá-la-á. Pedro, certa vez, ficou pensando e pesando na balança se valeu a pena abandonar tudo para seguir a Jesus e disse: eis que nós, Senhor, tudo deixamos e te seguimos. O que será de nós? O que vai ser da nossa vida? Ao passo que Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ô Pedro, sabe o que você vai ganhar? Você vai sentar do meu lado naquele dia em que nós vamos governar tudo. É interessante que o livro de Apocalipse vai dizer para nós que nós somos chamados para ser reinos e sacerdotes e reinaremos com ele para todo sempre. Sabe qual é a bênção de abandonar tudo para seguir a Jesus? É saber que um dia nós estaremos reinando com ele para todo sempre. Em Marcos, a resposta de Jesus é um pouco diferente a essa pergunta de Pedro. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente, já nessa vida, 100 vezes mais. O cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo por vir há vida eterna. Em outras palavras, no Evangelho de Marcos, Jesus fala o seguinte: Pedro, você abandonou tudo, você vai ganhar nessa vida 100 vezes mais. E sabe o que mais? A cereja do bolo, você vai ganhar a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, vale a pena abandonar tudo para encontrar em Jesus a maior riqueza que Deus poderia nos dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Jesus é o Filho unigênito. Jesus é a riqueza de Deus. Por isso que nós abraçamos o reino dos céus, esse campo maravilhoso, porque dentro do reino dos céus nós encontramos o tesouro
como Paulo diz, o mistério que estava oculto e que agora é revelado. Encontramos a pérola de grande valor, que é Jesus e a mensagem do Evangelho. Vale a pena abandonar tudo para ter no nosso coração Jesus reinando, soberano, porque Ele é o tesouro escondido e Ele é a pérola de grande valor. Que Deus continue a falar ao meu, ao seu coração.